Olá, gente querida, eu sou o professor Antônio Marcos e esse é o nosso canal, Marcos da História. E dessa feita nós iremos falar sobre o nazismo alemão. Naquele primeiro vídeo eu vos falei sobre o fascismo italiano e muitos historiadores concordam que a ascensão do nazifascismo foi um dos fatores que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Para nós compreendermos o fascismo, assim como o fascismo, o nazismo é uma ideologia política e ela tem a sua inspiração no fascismo italiano. E as características do nazismo é o controle total do Estado sobre a economia, a intervenção do Estado na liberdade individual de cada um. É uma das características do nazismo alemão. E o que diferencia o nazismo alemão do fascismo italiano é um fator chamado antissemitismo, que nós vamos compreender que existia dentro do partido nazista. O livro que eu vos indico é esta autobiografia de Adolf Hitler, da editora 3, coleção Biblioteca de História, Grandes Personagens de Todos os Tempos. Ok, então vamos bem voltar. A Primeira Guerra Mundial, que inicia em 1914 e vai até 1918, quando o fim da Primeira Guerra Mundial, os países vencedores reúnem na cidade de Versalhes para discutir qual seria o que aconteceria com os países derrotados, né, e começou a buscar culpados pela Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha foi tido como uma das grandes culpadas, né, da Primeira Guerra Mundial. E o Pacto de Versalhes impõe sobre a Alemanha, né, cobranças rígidas, estava proibida de ter exército, teria que pagar, né, para os outros países, né, indenização, tudo isso. E isso gerou dentro da sociedade alemã, né, muita revolta, muito revanchismo, porque eles não concordavam com essa decisão. E em 1923, na cidade de Munique, um grupo de homens, de ex-combatentes, né, que lutaram na Primeira Guerra Mundial, eles reuniram numa cervejaria e começou a pensar, a promover um levante. Vamos lembrar que, quando o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, instala-se na Alemanha um governo que ficou conhecido como a República de Weimar, que não conseguia resolver, né, aquelas pendências, aqueles problemas na economia, os problemas sociais. E esse levante da cervejaria de Munique, de 1923, era um grito de revolta, né, da população. E dentre esses que faziam parte, né, dessa ideia de levante da cervejaria de Munique, estava um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, um cabo, né, chamado Adolf Hitler. Lembrando que Adolf Hitler ele não era alemão, ele era um austríaco. E por esse motivo ele é preso em 1923. E dentro da prisão ele escreve um livro chamado Mein Kampf, que quer dizer Minha Luta. Nesse livro ele expõe, né, o seu pensamento, né, acerca daquilo que viria a ser o nazismo. Lembrando que esse nazismo ele é inspirado no fascismo alemão e italiano de Benito Mussolini. Também nesse livro Mein Kampf, o Hitler deixa transparecer o seu antissemitismo ou o seu ódio pelos judeus. Lembrando que esse antissemitismo sempre foi presente dentro da sociedade alemã, isso desde o século XIX. Né? Mas não era uma questão de política de Estado.
né? Existia até uma certa dialética. Vamos lembrar que a relação de Bismarck, né, com os judeus, ele pegava dinheiro emprestado dos banqueiros judeus, né? Dentre eles a família Rothschild, né? Eles detinham os bancos, então era algo desprovido de ódio. Vamos lembrar que o grande músico Richard Wagner, ele era um antissemita, né? E assim, então era algo vivo dentro da sociedade, dentro do tecido mental dos judeus, esse antissemitismo. Só que com o nazismo de Hitler, né, isso se torna um ódio, né, generalizado em toda a sociedade, né? E quando Hitler então sai da prisão, na década de 30, ele funda o Partido Nazista, e esse Partido Nazista ele consegue muitas cadeiras no parlamento, ele se torna influente, e com a influência do Partido Nazista, o governo, né, que governava a Alemanha naquele contexto, que é o Paul von Hindenburg, convida o Hitler para fazer parte do governo. Então ele é declarado chanceler da Alemanha, ele vai ocupar o cargo na chancelaria. E ocupando essa função na chancelaria, Hitler começa a da evasão, né, à prática daquilo que vem se tornar o nazismo alemão. Ok? E para vocês compreenderem melhor o nazismo alemão, eu indico para vocês um livro chamado Era dos Extremos, do grande historiador egípcio que viveu na Inglaterra recente, chamado Eric Hobsbawm, né? Era dos Extremos. Então leia, que você vai compreender não somente, né, assim, com maiores detalhes, não somente o nazismo alemão, mas também o fascismo italiano. Ok? Até o próximo vídeo e eu espero você.